Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Uma alegria reencontrá-los aqui no estudo que pretendemos fazer da Revista Espírita, começando com a Revista Espírita de janeiro de 1858. Hoje, nós vamos conversar sobre as diferentes formas de manifestação e os vários modos de comunicação. Na Revista Espírita, janeiro de 1858. Muito bem. Para falar das diferentes formas de manifestação, vamos lembrar como ponto de partida que Kardec já colocou para nós, que é preciso que elas estejam sempre de acordo com uma lei da natureza para serem por nós estudadas e compreendidas. E ele vai nos dizer, iniciando a sua reflexão, que os espíritos demonstram de diferentes maneiras o seu pensamento. A comunicação é feita sempre conforme a aptidão, a vontade e o maior ou menor grau de elevação dos espíritos. Ele pretende, então, abrir a série dos artigos que vem fazendo, trazendo para nós um quadro das formas de manifestação. Nós vamos lembrar que no artigo anterior, ele termina colocando para nós um roteiro daquilo que ele pretendia abordar na Revista Espírita. E vamos ver que o primeiro ponto, são 10 pontos que ele destaca, ele pretende tratar, então, das manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que ele esteve presente. Já vimos também as reuniões, as primeiras em casa dos médiuns e depois na própria Sociedade de Estudos Parisienses, não é verdade? Muito bem. Então, para analisar as manifestações, vamos perceber que Kardec começa dividindo-as em manifestações ostensivas ou não, ostensivas ou ocultas, como ele chama a primeira, uma ação oculta, e nessas ações ocultas, é bastante interessante, nós temos sugestões de pensamento que são trazidas, avisos íntimos percebidos por nós, a influência dos espíritos sobre alguns acontecimentos e as inspirações. Mais tarde, em O Livro dos Médiuns, Kardec vai diferenciar para nós inspirações de intuições. Vamos ver isso nos próximos estudos. Manifestações ocultas, mais manifestações ostensivas, onde a ação dos espíritos é patente e pode ser apreciada, diz ele, de uma maneira qualquer. Nessas manifestações, nós temos as manifestações físicas ou materiais, não é? Que são aqueles ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos, e Kardec ressalta para nós que elas têm por fim somente chamar a atenção dos que estão assistindo, nossa atenção, melhor dizendo, para qualquer coisa, nos convencendo da presença de um poder extra-humano nessas manifestações. Elas acontecem em um período inicial de apresentação da doutrina espírita, que vai ser conhecido por o espírito Emmanuel
coloca para nós como ele chama a fase do aviso. Muito bem. Manifestações podem ser físicas ou materiais, podem ser também uma outra classificação, manifestações visuais ou aparições, aparições que acontecem sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. É muito interessante o estudo das aparições, e nós vamos ver também mais tarde um pouquinho, vamos abordar como, para essas manifestações, o papel do perispírito nessas manifestações é importantíssimo. Manifestações inteligentes, uma outra classificação que Kardec nos traz, que revelam um pensamento e comportam um sentido. Elas respondem a um pensamento ou obedecem a uma vontade. Manifestações inteligentes podem existir nos mais diferentes graus. E quando elas implicam em uma troca de ideias entre o homem e os espíritos, elas são chamadas por nós de comunicações. Nós dizemos, o espírito se comunicou, não é verdade? Nos trazendo uma notícia que vai variar de acordo com o grau de elevação ou de inferioridade, com o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta. Essas comunicações, Kardec dividiu-as em quatro espécies, quatro gêneros. Elas podem ser manifestações frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Ele diz para nós que as comunicações frívolas são aquelas que são dadas por espíritos levianos, espíritos travessos, brincalhões, maliciosos algumas vezes, não é? Que não estão preocupados com a natureza daquilo que dizem para nós. Fazem brincadeiras e, às vezes, maliciosas, se distraem, se divertem, muitas vezes em causar espanto àqueles que estão percebendo a sua presença. Existem outras manifestações, manifestações grosseiras, um segundo gênero, colocado por Kardec, que são manifestações desagradáveis que chocam aqueles que vão assisti-las e procedem de espíritos inferiores, espíritos, diz ele, que ainda não se despojaram das impurezas da matéria. Num terceiro gênero, nós temos as comunicações sérias. E ele vai dizer para nós que nessas comunicações nós vamos poder observar a linguagem dos espíritos superiores, que é uma linguagem isenta de qualquer trivialidade. Essas comunicações sérias têm um fim útil, e elas podem ser trazidas, e esse é um aspecto que nós podemos observar, elas podem ser trazidas para um grupo maior de pessoas, uma comunicação para todas as pessoas que vão tomar contato com aquela notícia, mas existem casos em que as comunicações atendem a um interesse particular. Elas vêm, então, para uma pessoa determinada. Isso nós vemos mais tarde, principalmente com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como são úteis essas comunicações que vêm atestando a presença de um espírito conhecido, muitas vezes, daquela pessoa a quem a comunicação
é dirigida atestando a sobrevivência da alma após a morte do corpo. E as comunicações que são dadas de uma forma geral para trazer instruções para nós são então classificadas de comunicações instrutivas, dadas pelos espíritos a respeito de assuntos ligados à ciência, à filosofia e muitas vezes à moral. E nessas comunicações, ainda uma vez, nós vamos poder perceber o grau e a elevação, grau de elevação, melhor dizendo, dos espíritos comunicantes. Kardec ressalta, e é importante, ele toca nesse ponto duas vezes, ele fala e depois ele reafirma a importância de que as comunicações instrutivas dadas por um espírito, para nós identificarmos o espírito confiando nele e na sua comunicação, que sejam comunicações regulares e seguidas de perseverança, diz Kardec. Os espíritos sérios, aqueles que nos querem instruir, não é? Muitas vezes eles se ligam ao médium e ele vai dizer para nós que essas comunicações, elas são feitas sempre através de um médium. Kardec classifica assim o intermediário das comunicações, não é? E exatamente pela regularidade e frequência das comunicações é que nós vamos poder avaliar o grau de confiança que podemos ter nesses espíritos. Isso é muito importante para nós, porque nas reuniões em que acontece a prática mediúnica, reuniões sérias realizadas nos centros espíritas, muitas vezes nós identificamos a presença de um ou mais determinados espíritos que estão ali com uma tarefa de atender aquele grupo, acompanhar o trabalho feito, instruir os médiuns, ajudá-los. Nós muitas vezes identificamos esses espíritos, eles podem se apresentar dizendo quem são, muitas vezes eles usam um codinome, vamos classificar assim, porque não querem dizer eu fui esse ou aquele espírito, então eles se apresentam, assumem um nome qualquer para serem por nós identificados, mas isso é o que tem menor importância. O que vai valer para nós é percebermos a seriedade das mensagens trazidas, das comunicações dadas, e que elas sejam feitas com regularidade e perseverança. Então, nesse artigo de janeiro de 1868, que vai tratar das diferentes formas, em algumas traduções, em outras, diferentes naturezas das manifestações, Kardec ele se propõe, como ele mesmo diz, não é? Formar um quadro, trazer para nós um quadro das formas e da natureza das manifestações. Em seguida, ele vai apresentar para nós os modos de comunicação. Também as traduções aí são diferentes, em algumas, diferentes modos de comunicação, em outras, vários modos de comunicação, não é? E aí nós vamos ver que as comunicações inteligentes, não é? Repetindo o que vimos no artigo anterior, aquelas que têm sentido, que correspondem a um pensamento
ou obedecem a uma vontade de um espírito, elas são comunicações entre o espírito comunicante e os homens, e elas podem ocorrer. Aí, modo de comunicação, através de sinais, pela escrita ou pela palavra. Kardec começa analisando para nós as comunicações que são dadas através de sinais, lembrando que essas comunicações são consideradas inteligentes porque elas comportam um sentido, há uma causa inteligente nessas manifestações, e é nessa hora que ele vai dizer para nós, sob a influência de certas pessoas designadas pelo nome de médiums, é que essas comunicações vão acontecer. Eu adiantei um pouquinho a apresentação de Kardec dos médiuns, enquanto intermediários que possibilitam as comunicações. Ele diz para nós que esses fenômenos algumas vezes acontecem espontaneamente, ou seja, sem que haja uma intenção do médium em realizar o trabalho, sem que o médium se coloque à disposição dos espíritos numa reunião mediúnica que pode ser planejada. Esses fenômenos acontecem através de médiuns de efeitos físicos. Vamos também falar um pouquinho mais sobre isso num próximo momento, né? Entendendo o papel do médium de efeitos físicos. Ele dá, ele fornece aos espíritos a energia, o fluido, o ectoplasma, em alguns casos, necessário para esse tipo de comunicação. E, como dissemos, às vezes, independente da vontade, da preparação do médium, o espírito pode se utilizar dessa possibilidade dele e provocar ali um sinal, uma batida, um movimento de objetos, não é? Muitas vezes com o objetivo, a finalidade de chamar a atenção das pessoas que vão presenciar aquele fenômeno para a sua existência. Como se os espíritos dissessem: olha, eu estou aqui. Em outros casos, nós temos hoje a experiência nas casas espíritas de algumas reuniões que são feitas com médiuns, com essa possibilidade, onde esses fenômenos, então, vão acontecer, não é? O interessante é a gente observar que esses fenômenos trazem, muitas vezes, uma mensagem. Isso aconteceu naquela fase do aviso, não é? Quando as batidas eram interpretadas através de alfabetos e era percebida uma mensagem dos espíritos. Kardec diz ainda para nós que nesse período inicial, as mesas eram os objetos mais utilizados pelos espíritos. E aí ele traz uma observação importante para nós, quando ele diz assim, que nesse período, né, a designação dada ao fenômeno era mesas falantes, não é? Ou a dança das mesas. Mas ele diz para nós expressões que convém banir, porque elas, ele diz que se prestam ao ridículo e podem induzir ao erro, trazendo para nós a ideia de que as mesas são o principal instrumento, vamos dizer assim, para aquela reunião, aquela comunicação acontecer. Ainda hoje, nós vemos em muitos grupos, em muitas casas espíritas, nós temos o hábito de chamarmos, por exemplo,
a reunião de prática mediúnica de mesa. Hoje tem mesa. É muito comum nós escutarmos essa expressão. Vale o conselho de Kardec quando nos diz: não, é melhor banir essa maneira de falar, porque ela não atesta o que nós vamos fazer quando nós dizemos hoje tem mesa. Não, hoje tem reunião mediúnica, hoje tem a prática mediúnica. É sempre mais correto, não é verdade? Ele diz, então, que a esse modo de comunicação, e ele vai, àquele momento, a gente vai citar, para que a gente conheça o desenvolvimento do pensamento de Kardec em seus estudos. Ele se propõe chamar essa comunicação através dos sinais de sematologia, expressão que ele diz dá uma ideia perfeita da variedade de comunicações que podem acontecer por meio de sinais, movimentos de corpos ou pancadas. Interessante também quando Kardec registra para nós que um dos correspondentes com ele propôs esse nome, mostrando para nós como o pensamento de Kardec trazido para nós foi sendo organizado através, em muitos momentos, de uma troca com os seus correspondentes. E quando os correspondentes traziam ideias válidas, importantes, não é? Coerentes, Kardec aproveitava essas ideias. Ele vai dizer que um dos correspondentes propõe que, através das pancadas, essa forma de comunicação seja chamada tipologia. Ele vai dizer depois, falou dos sinais, como modo de comunicação, e agora ele vai falar para nós da escrita, um modo de comunicação muito conhecido de todos nós, lembrando a importância do trabalho do médium Francisco Cândido Xavier com a psicografia de mais de 400 obras de que nos utilizamos hoje para a nossa instrução. Ele e outros tantos médiuns, vamos lembrar o trabalho de Dona Ivone Pereira, maravilhoso trabalho de Dona Ivone, não é? Através também de uma comunicação escrita. Embora Dona Ivone, ela esclarece em seus livros que ela não psicografava, o espírito não tomava do seu braço, vamos falar sobre isso para escrever. A maioria das comunicações recebidas por Dona Ivone, ela era levada pelos espíritos a presenciar as cenas, não é? As narrativas que ela depois anotava e escrevia, sem que essa anotação fosse feita de forma direta, com a influência dos espíritos sobre a sua mão. Vamos dizer assim para ficar bem claro. O espírito estava ali através da inspiração, ele ia orientando o trabalho dela. Diferente do trabalho de Francisco Cândido Xavier, que realmente incorporava, como nós dizemos hoje, os espíritos para a manifestação da psicografia, como Kardec se propõe designar esse modo de comunicação pela escrita. Ele diz: os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sobre a influência de uma força oculta que as dirigem e obedecem a um poder evidentemente fora do seu controle. Muitas vezes
sem terem consciência do que escrevem. Vamos mais tarde também conversar, entender melhor, buscar em O Livro dos Médiuns a compreensão de como os espíritos atuam, algumas vezes apenas sobre o braço do médium, outras vezes sobre o braço, mas também sobre a sua mente, para o exercício da psicografia. Em comunicações em que o médium tem mais consciência ou nenhuma consciência daquilo que está sendo trazido, como diz Kardec, por uma força oculta que o dirige, não é? Aí Kardec se propõe denominar, diferenciar, desculpem-me, essa forma de atuação, denominando psicografia direta ou indireta, não é? E ele vai lembrar para nós que, nesse momento, ainda a psicografia indireta acontecia quando a força de um médium era transmitida a um objeto. E esse objeto, lembramos das cestas onde os lápis eram colocados, né, presos, para que ali fossem, a partir dessa força oculta, havia um movimento que traçava caracteres, trazendo de alguma forma uma comunicação. É muito importante assinalarmos que Kardec diz para nós que essa faculdade, a faculdade da psicografia, ela se desenvolve através do exercício. Aliás, a maioria das faculdades mediúnicas nos pedem o exercício perseverante, a seriedade, vamos ver também depois do médium, a responsabilidade, o compromisso com o seu trabalho, e nós vamos ver que essa perseverança, essa regularidade vai permitir o desenvolvimento da faculdade. Muitas vezes a criatura chega à casa espírita com essa possibilidade, não é? E é através do trabalho regular, do exercício regular que ela vai fazer nas reuniões sérias realizadas nas casas espíritas, que a sua escrita, muitas vezes, no início quase indecifrável, vai se tornando mais clara e mais legítima. Não só a maneira como ela vai grafar a mensagem, mas também a própria natureza das comunicações, através do exercício, vai ficando mais séria à medida em que os espíritos vão podendo confiar naquele instrumento, que é um médium, e vão também estabelecendo com ele uma sintonia, não é? Um conhecimento. Certa vez um espírito amigo disse uma camaradagem, um conhecimento um do outro, identificando a presença, os sinais, a maior facilidade em perceber e traduzir o pensamento que os espíritos transmitem. Os espíritos podem também transmitir o seu pensamento, já que estamos falando de pensamento, por meio de comunicações escritas, sem o médium estar intermediário no trabalho da psicografia. Em algumas ocasiões, nós temos a presença de um médium aí, de efeitos físicos, que vai possibilitar
a escrita, o movimento do lápis ou de um pincel, um outro instrumento de escrita, grafando no papel, na cartolina, são fenômenos bastante interessantes, mensagens, sem que haja a mão do médium dirigindo. Essa força oculta, não é? A que Kardec se refere, que vai possibilitar esse fenômeno. Um fenômeno que vem, acontece para atestar a existência do espírito, a sobrevivência da alma para nós. São poucos os médiuns hoje em dia que têm possibilidade de realizar essa forma de comunicação, esse fenômeno mediúnico, também porque já passamos dessa fase em que há a necessidade mais ostensiva de provar a sobrevivência da alma. Então, nós vamos ver que hoje já as comunicações nos são trazidas de uma outra maneira, através da psicografia, mas também através da intuição dos médiuns, não é? Ou, como vamos ver depois, através da psicofonia, através da palavra do médium. Mas ainda falando sobre a psicografia, não é? Kardec termina dizendo para nós, lembrando para nós, que a alma do médium desempenha sempre um certo papel de intermediário nesse trabalho. O que ele quer dizer com isso? A alma do médium desempenha. É importante, muitas vezes o espírito, ele vai se utilizar de conhecimentos do médium para melhor traduzir a sua mensagem. Daí a importância do estudo dos médiuns, do conhecimento dos médiuns, da reflexão sobre as mensagens trazidas pela doutrina espírita e, mais do que isso, de um certo grau de maturidade do médium para que ele possa melhor traduzir a a ideia que o espírito quer trazer. Em O Livro dos Médiuns, nós vamos ver que há um momento em que Kardec diz que os espíritos procuram o melhor instrumento. Às vezes não encontram aquele instrumento tão preparado, mas e eles vão então se utilizar daquele instrumento que eles têm, não é? E aí vamos estudar mais tarde as diferentes condições de um médium, porque também não basta só o estudo, é importante a boa vontade, o sentimento, o amor que o médium tem pelo trabalho, tudo isso vai favorecer a sua ligação com os espíritos comunicantes, que vêm para nos ajudar a entender melhor a vida, a finalidade da vida, o trabalho que temos a realizar. Bom, vamos adiante. O terceiro modo de comunicação, diz Kardec, é a palavra. Nesse momento, os espíritos vão influenciar os órgãos vocais do médium, não é? Ele diz, esse poder oculto que da mesma maneira que movimentava a mão do médium na escrita, vai influenciar os seus órgãos vocais. E nesse caso também, ele lembra para nós que as comunicações verbais podem também ocorrer sem um intermediário corpóreo, não é? Vemos mais tarde, não o médium que vai falar, a utilização dos órgãos vocais do médium, mas a presença de um médium de efeitos físicos que vai favorecer
os fenômenos de voz direta. Também fenômenos muito interessantes, essa forma de manifestação, não é? Houve médiuns com muita possibilidade de favorecer esse fenômeno, entre eles Júlio César Grande Ribeiro, médium do Espírito Santo, e lembramos com muito carinho as manifestações do Espírito José Grosso, que se manifestava é, de maneira muito agradável, muito amiga, trazendo as suas comunicações por um fenômeno de voz direta, não é? Então, diz Kardec, palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos sem uma causa física aparente, não é? Ele lembra para nós que os espíritos ainda podem se comunicar conosco através do sonho, algumas vezes em estados de vigília, dirigindo-nos a palavra por meio de avisos ou de instruções. Através do sonho, fenômenos bastante conhecidos por nós, em estado de vigília, nós temos em O Livro dos Espíritos um capítulo dedicado ao estudo das comunicações através dos sonhos e das comunicações anímicas em estado de vigília. Vamos ver também como isso pode acontecer, não é? E ele vai, então, sugerir algumas formas de comunicação, de designação desses fenômenos, mas que hoje já não são empregados como espiritologia, ou espiritologia mediata, ou espiritologia direta, enfim, um esforço de Kardec naquele momento para definir esses diferentes meios de comunicação. O importante é que ele vai dizer para nós que nos trazerem as mensagens instrutivas, os espíritos preferem os meios mais rápidos, a escrita ou a palavra, onde há uma precisão maior na transmissão das mensagens que eles querem nos trazer, não é? Mas eles vão sempre, são eles que escolhem, diz Kardec, os meios de comunicação, dependendo sempre de aptidões, possibilidades deles espíritos, mas também, principalmente, dos médiuns que vão servir de intermediários para essas comunicações. Importante, muito importante esse capítulo, esse estudo desses dois artigos, mostrando para nós o esforço de Kardec na organização do nosso entendimento do que sejam as manifestações espíritas. É importante nós lembrarmos que em O Livro dos Médiuns nós vamos perceber que Kardec, antes de enfocar na segunda parte do Livro dos Médiuns o estudo das manifestações espíritas, ele vai trazer para nós o que ele chamou noções preliminares, chamando a nossa atenção para a necessidade de nós conhecermos alguns fundamentos da doutrina espírita para termos material para compreendermos melhor as manifestações. Então, nós vamos perceber no nosso próximo encontro, onde pretendemos voltar a alguns aspectos que foram abordados aqui nesses dois artigos de hoje,
trazendo, então, alguma coisa do conteúdo do Livro dos Médiuns para a nossa melhor compreensão dessas manifestações da natureza, da forma dessas comunicações, como Kardec trouxe para nós nesses artigos de hoje. Mas a importância do estudo para que nós possamos ter clareza, seriedade e propriedade, né, na análise das manifestações espíritas. Agradecendo a Deus a possibilidade desses recursos que vêm através da mediunidade, favorecer a nossa compreensão sobre a vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mas, acima de tudo, o que fazemos aqui. Nós vamos terminando nosso encontro de hoje, agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco, que visita o nosso canal, acompanha as nossas reflexões doutrinárias. Desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em sua casa, com sua família, em sua vida, em seus trabalhos. Que haja paz em seu coração. Até um próximo encontro, se Deus quiser, na próxima semana.